A outra formação dialetal é especificamente o que os sociolinguistas chamam de variação dialetal de sexo. Não é aquilo que a gente fala enquanto está brincando, não. É a diferença entre a linguagem masculina e a linguagem feminina. Segundo os estudiosos, existe por processo de criação, por questão de cultura. A gente tem uma sociedade muito caracterizada, paternalista, machista, né? Então você tem uma separação muito clara entre, segundo o sociolinguista, entre o que é a fala masculina e a fala feminina, a melodia que o homem fala quando ele conversa e a melodia que a mulher faz quando ela conversa, os temas, os assuntos, né? Se você vai numa clínica odontológica e está ali esperando para ser atendido, tem lá as revistas, né? Quais seriam as opções masculinas de revistas para eles pegarem? Quais seriam as opções de revistas femininas para as mulheres pegarem para ficar folheando e lendo? Então, há diferenças aí a partir dos temas também que são discutidos, assuntos, né? A mulherada brinca que homem fica falando da roda do carro, do som do carro, da pintura do carro, do rebaixamento do carro, do futebol e de mulher por horas, né? E os homens brincam que as mulheres ficam falando do salão de cabeleireiro, do cabelo, do corte da roupa, da blusa, não sei das quantas, por horas. Então, existe aí uma brincadeira, é claro que isso é pura brincadeira entre o sexo masculino e feminino nos seus interesses, né, de assuntos. E isso, é claro, vai moldando um repertório entre homens e mulheres. Outra formação dialetal que os estudiosos colocam é a formação dialetal que é chamada de variação histórica da língua. É assim, a língua tem um percurso, né? O idioma tem um percurso. Então, você tem aí o idioma que era falado lá 60 anos atrás. Vamos pegar uma faixa específica. Imagine o idioma falado antes do advento da internet, antes do advento da linguagem da informática. Quantas expressões não entraram na língua corrente agora por causa do computador, por causa da internet, por causa da informática, né? Essa coisa do link, logar, linkado, deletar, expressões como essas que estão aqui comuns hoje para nós, há 30 anos elas não existiam, porque o computador não fazia tanta parte da vida cotidiana das pessoas. A informática ela era muito restrita às indústrias, era quase uma robótica necessariamente, não necessariamente uma informática ainda. Então há 30, 35, 40 anos atrás, nós tínhamos um idioma corrente que não contava com essas expressões. E se a gente então fizer um recorte do tempo, você tem uma geração há 50 anos, 40 anos atrás, 30 anos atrás, e outra geração, que é essa atual, contemporânea nossa, que usa essas expressões que estão aqui circulando junto conosco aqui, por causa da internet, por causa da informática, por causa da influência de um país ou outro, né? A gente tem muito esse atravessamento. Então existe mesmo uma diferença. A gente pega os jornais de uma época, os livros de uma época, as revistas de uma época e lê, a gente encontra lá palavras que hoje não se encontram e automaticamente encontra palavras de hoje que não tinha lá naquela época. Então, isso a gente chama de variação dialetal de geração ou variação dialetal histórica da língua. A última formação dialetal é a formação dialetal de função. É assim, eu desempenho um papel social que está alicerçado na linguagem e quando eu desempenho esse papel, eu carrego com esse papel uma forma específica do uso da língua. Vamos pegar o exemplo aí da classe militar da área da segurança, né? Tem uma porção de siglas, de códigos linguísticos que eles usam que são típicas da área deles. Se você vê uma entrevista de um policial num jornal falando sobre uma ocorrência em que ele prestou o serviço, ele vai usar uma terminologia muito diferente, né? Se teve tiroteio, é troca de tiros, se alguém foi baleado, foi alvejado, o projétil é a bala, então é a munição que ele chama, né? Aquela pessoa que comete o crime é o meliante. Então você tem várias
várias formas de tratar aquele tema como um linguajar próprio. Se nós formos para as profissões, você pega o advogado, por exemplo, nós temos dicionário jurídico. O dicionário de juridiquês, né, que a gente chama, porque é uma língua muito própria, é quase extraterrestre, né? É uma forma muito específica dos advogados comunicarem entre si, dos juristas comunicarem entre si. Na área médica também tem isso, na área da informática também tem isso. Quase que todos os campos, os ramos sociais de atuação profissional e que tem muito alicerce na linguagem, tem uma linguagem própria, né? Se você pegar o jornalismo esportivo, o jornalismo político, tem todo um campo de terminologias e de jeito de usar a língua que especifica ali o dialeto de função, beleza? Então é isso, você tem variação regional, que é chamada também de geográfico-territorial, variação social, que está ligada às classes sociais, variação de idade, que tem a ver com as faixas etárias que convivem juntos, variação de sexo, que tem a ver com as diferenças entre homens e mulheres ao usarem a língua, e tem também variação geográfica, variação de geração ou histórica e variação de função. Então são seis formas de variações dialetais de um mesmo idioma, segundo o que a sociolinguística nos ensina. Eu coloquei 3 textos, né, para vocês terem acesso, para lerem sobre esse tema. Um é mais em formato de slide, está bem detalhadinho, e o outro é um texto falando sobre a variação linguística e a gramática, e o outro é o livro do professor Marcos Banho, Preconceito Linguístico, tá bom? Então, em princípio, para essa aula, é apenas uma leitura mesmo, quando eu falo apenas, não diminuindo a qualidade da aula que vocês terão, mas eu digo assim, não é uma atividade ainda, nós vamos fazer para a próxima aula uma atividade de análise de texto ligado a esse conhecimento das formações dialetais. Tudo bem? Muito obrigado. Um abraço.